Vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro semestre do mercado magistral. Como o mercado se comportou, né, como o mercado trabalhou, para que você consiga fazer um planejamento mais adequado, mais assertivo para o segundo semestre. Bom, vamos lá. A gente dividiu a apresentação em duas grandes áreas: sell-in e sell-out, ou seja, a compra da farmácia, como o mercado se comporta com relação à compra da farmácia e como o mercado se comporta com relação à venda das farmácias. Bom, com relação ao sell-in, a gente vai falar sobre desempenho do mercado, top 5 insumos e top 5 fornecedores. O legal, quando a gente começa a fazer uma avaliação do desempenho do sell-in, né, a gente começa a observar algumas coisas que refletem diretamente lá no sellout depois. Mas a gente daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quando a gente observa, deixa eu pegar um pincelzinho aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. Quando a gente observa, por exemplo, a distribuição de mercado, né, a gente nota que o primeiro trimestre, com relação ao segundo trimestre, houve um crescimento de 1,5% dos itens exclusivos, né, e automaticamente uma redução do preço da participação dos itens commodities. Bom, para a gente entender um pouquinho desse crescimento dos exclusivos, dessa queda dos commodities, a gente tem que avaliar o quê? O preço médio dos produtos. Né? Como o mercado está se comportando com relação a isso. Quando a gente fala de preço médio, a gente está falando de mix de compra, basicamente. Tá? Quando há uma mudança brusca de mix de compra, há uma oscilação da precificação média. Quando não há essa alteração de mix, que é o que acaba mais acontecendo no nosso mercado, então essa oscilação se dá em detrimento à readequação ou reposicionamento de precificação. Né? Então a gente já de cara já observa que o commodity vem perdendo, né, vem caindo no seu preço médio no tempo. Né? Por isso, dessa queda de distribuição aqui em cima de mercado. Já com relação aos exclusivos, que vinha uma forte queda nos últimos meses, nos últimos trimestres, desculpa, teve uma recuperação bem interessante nesse último trimestre, né? Nesse segundo trimestre, que acabou fechando agora. Né? Então, por isso, deste ganho aqui de mercado dos exclusivos. Ok? Já com relação a itens por notas fiscais, a gente consegue observar que continua uma constância, né? 5,4, 5,4, 5,5, 5,3. Então, o mercado não compra tanto mais itens com relação ao passado. Né? Então, o mercado continua na mesma frequência de compras, vamos dizer dessa forma. Já com relação a top 5 insumos, uma constatação que é uma consolidação desses principais produtos do mercado. Dificilmente há uma possibilidade, né, de alteração nesse agrupamento. Tanto quanto no geral, né, que a gente observa que são os mesmos itens, né, que se repetem no decorrer dos meses, né, bem como commodity, também que acaba se repetindo no tempo. Né. Já os itens exclusivos se mantêm também de uma certa forma estáveis. Okay? Bom, top 5 fornecedores. É nítida, olhando o tempo aqui das posições dos distribuidores, que é uma consolidação extremamente forte com relação às principais fornecedoras do mercado. Eles trocam de posição, mas acabam se mantendo os mesmos fornecedores no tempo. Vamos entrar um pouquinho em sellout. Vamos falar sobre evolução de mercado, origem de orçamento, taxa de rejeição e preço médio. A ideia é mostrar como o mercado está se comportando com relação à venda. Bom, preço médio. O preço médio, quando a gente olha os últimos 12 meses, né, a gente vê que lá no ano passado, finalzinho do ano passado, segundo semestre, houve uma queda no preço médio dos produtos. Já agora, nesse ano, né, começando ali praticamente em novembro, né, de 2022, começou uma recuperação dessa precificação.
Isso é importante a gente guardar essa informação, que vai refletir em outras coisas que a gente vai estar falando aqui agora. Bom, quando a gente fala, por exemplo, é, de orçamento, a gente está falando o quê? Que a origem desses orçamentos, 80% deles está vindo através de canais não presenciais, ok? A origem presencial está representando em torno de 19%, como a gente pode observar aqui neste gráfico aqui. Bom, porém, quando a gente separa os preços desses orçamentos, a gente consegue identificar essa mudança de preferência de origem de orçamento. Quando a gente olha até R$ 300, tem uma representatividade média de 79%, batendo aqui agora 80%. Já presencial, né, uma taxa de 20% de representatividade. Porém, quando a gente começa a avaliar produtos acima de R$ 300, a gente observa que o percentual, a participação do não presencial é bem maior do que essa outra faixa de precificação. Isso é importante para que a gente consiga estruturar, por exemplo, canais de atendimento, propagandas, maneiras de fazer essa negociação. Né? Que a gente observa que, com o tempo, vai aumentando essa participação do não presencial. Taxa de rejeição. A taxa de rejeição, quando a gente olha no seu geral, né, a gente observa que o não presencial, de uma certa forma, vem aumentando também no tempo. Né? Já o presencial, ele tem uma leve elevação aqui no segundo trimestre, né? Depois agora uma nova queda novamente. Isso é bom, né? Essa queda. Só que, como a gente viu que boa parte dos orçamentos acaba chegando pelo não presencial, então o fator crucial aqui é a gente avaliar o quê? O canal não presencial. Porém, o que nós fizemos? Dividimos por faixa de preço para conseguir entender a dinâmica do mercado. Olhando produtos com até R$ 300, ele vai bater 41% em média de taxa de rejeição. Já os produtos de 300 a R$ 500, ele tem uma elevação, né, de 57%, batendo 58,5% e caindo agora no último mês. Já os itens acima de R$ 500 tem uma média de 65% de rejeição. Engraçado e interessante e importante é a gente olhar o canal presencial nesse momento. Tem uma diferença de quase 10% de taxa de rejeição. Ou seja, o trabalho que é feito no balcão é muito importante para essa conversão. Né? Voltando àquele ponto da maneira da negociação, da maneira da propaganda com relação à origem dos pedidos. Sabemos que, quando se vem pelo não presencial, a capacidade de cotação do cliente barra paciente é gigantesca. Então, por isso, desse aumento também de taxa de rejeição. Por isso, de buscar novos métodos de negociação. Já com relação à evolução de mercado, a gente vai olhar aqui primeiro como o mercado se comporta mês contra mês, ou seja, esse mês contra o mês anterior, ok? Então, ó, janeiro cresceu 3,6%, fevereiro caiu, né? Março subiu 28%, abril caiu 17%, maio subiu 21%, junho caiu 8%, no acumulado no ano, olhando mês contra mês, significa que o mercado evoluiu 16,9%. Só que quando a gente olha mês contra mês, não é tão legal a gente fazer uma análise de performance de mercado. Por quê? Porque a gente deixa de ter padrões de comparação. Ou seja, como o mercado se comportou nos mesmos períodos dos anos anteriores. Ou como vem a série histórica desse crescimento. Por isso, o que nós fizemos? Criamos a base 100, né? Para comparar mês contra mês dos anos anteriores. Então, janeiro, todos os janeiros aqui no caso, são base 100, ok? Então, o importante da gente olhar nesses números é identificar aqui no gráfico ao lado direito como o mercado está
trabalhando nas suas oscilações no decorrer dos anos. A gente observa que os anos se repetem praticamente as curvas. Não, por exemplo, janeiro, de uma certa forma, baixa, depois fevereiro tem uma queda, março praticamente cresce de novo, abril cai um pouco, maio cresce novamente. Né? Ou seja, o mercado está se repetindo no decorrer dos anos. Isso é importante para a gente prever, por exemplo, o segundo semestre. Como o segundo semestre vai estar se comportando. E quando a gente olha essa linha vermelha tracejada, que é uma linha de tendência linear, olhando 2023, a gente vê que 2023 está caminhando para uma curva parecida com o de 2021, ou seja, uma curva constante de crescimento. Porém, quando a gente vai olhar de uma outra maneira para entender essa taxa de crescimento, a gente tem que olhar desta forma. Como é? A gente começa a olhar desde 2018, tem uma série histórica acompanhando com uma base 100 desde 2018, para verificar de fato como está se comportando o mercado no decorrer dos anos. Aqui, a gente pode observar que janeiro está com uma taxa de 130,24%, ok? E já junho de 139,54%. Isso significa um crescimento acumulado de 9,3%, diferente daquela que eu mostrei para vocês, ok? Eu sei que é um pouco complexo, mas é importante a gente guardar a maneira que a gente está fazendo essa análise. A gente está olhando sempre com a base 100, como o mercado está oscilando no decorrer dos anos. Então, nós temos 2020 e 2021, praticamente de anos de Covid, com fortes altas de crescimento, 22 com uma queda, né, e 23 começando a ter um crescimento tímido com relação aos anos anteriores. Porém, continua com um crescimento saudável de 9%. Se a gente olhar os resumos dos anos anteriores, né, então nós tivemos uma queda em 2018, uma alta de 2,7% em 2019, uma alta em 2020 de 15%, 21 de 42%, em 22 uma queda de 10,5%, e agora nós estamos com 9,3%. Bom, o que é importante a gente olhar aqui e comparar com aquele gráfico anterior que a gente estava olhando. É a curva que vai estar fazendo agora no próximo semestre. Chegando no final do ano, a gente tem uma queda nesse mercado. Então a gente tem que se prevenir justamente para esse movimento de queda que vai estar acontecendo. Né? Olhando dessa forma, a gente tem que trabalhar, criar estratégias para evitar que esta queda no final do ano coma esse crescimento no primeiro semestre. Ok? Bom, para concluir, para a gente fechar aqui, o que a gente tem que observar? Como os commodities estão tendo uma queda de precificação, né, de compra lá da entrada na farmácia, então os distribuidores têm que vender muito mais volumes para conseguir atingir os seus objetivos. Né? Nós temos agora a maior feira do setor ocorrendo agora em São Paulo. Então, com certeza vai trazer inúmeras novidades. Então, é uma maneira de se trabalhar esse segundo semestre para dar uma alavancada nessas vendas aí que estão por vir. Lembrando que a consequência dessas inovações que estão sendo feitas em julho tem efeito em agosto, mais ou menos, que demonstra a série histórica que a gente estava analisando agora há pouco. Né? E o lado bom, o mercado está com viés de crescimento. Porém, se a gente observar, se a gente lembrar, a taxa de rejeição vem crescendo timidamente, mas vem crescendo constantemente. Isso é ruim, demonstra um sinal de continuidade dessa taxa de rejeição. O aumento do não presencial faz a gente voltar para algumas estratégias de atendimento, tecnologias de atendimento, maneiras de ser mais ágil. Que a partir do momento que está indo para o virtual, o cliente barra paciente espera um retorno muito mais rápido dessa conversa. Já com relação à precificação, a gente tem que voltar à planilha de precificação em detrimento daquela redução que está tendo de commodities, para a gente avaliar a possibilidade de aumento de margem de lucro aí no caso, ok?
Gente, espero que vocês planejem muito bem esse segundo semestre. Tenham todo o sucesso do mundo. Muito obrigado e até a próxima.